Olá, amigos inscritos do Habitat Brasileiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade àquele trabalho que a gente comentou no nosso último vídeo. Eu vou pegar algumas mudinhas dos nossos Ophiopogons, a gente vai passar para um vaso, porque a gente não pode continuar perdendo muda dessas plantas incríveis. Então vem comigo que hoje tem muito trabalho. Como eu disse para vocês no nosso vídeo anterior, alguns desses Ophiopogons que a gente tem aqui no jardim sofreram com as intempéries, né? Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só, eles foram podados junto com a grama, porque o limite do canteiro aqui, olha, é muito próximo deles. Então, quando vem com a roçadeira aqui e a grama tá alta, acabou cortando eles. Então, a gente sacrificou muito essas plantinhas. Para evitar que elas morram agora no inverno, que é bem frio, a gente vai tirar essas mudas daqui e eu vou transferir para um vaso, para a gente garantir que elas vão continuar crescendo e se multiplicando. E aí depois a gente volta com elas para o jardim novamente, no futuro. Aqui, olha só, são 3 mudinhas boas, embora elas estejam um pouco judiadas, que a gente vai passar para o vasinho e esperar que elas rendam, né? Os Ophiopogons dão bastante muda quando eles estão bem cultivados, né? Alguns aqui do nosso jardim estão mais bonitos, esses daqui, como estavam mais fracos, vão para o vaso para a gente poder garantir que essas plantas continuem crescendo. As mudinhas estão um pouco judiadas, mas assim que elas tomarem um fôlego aí no vaso, elas vão começar a dar mais mudas, né? Vão ficar bonitas. Como eu disse para vocês, esse Ophiopogon preto, ele tem uma leve suscetibilidade a cochonilhas, então a gente vai ter que ficar de olho também e tá sempre tratando caso apareça alguma. Esses aqui estão bem saudáveis, não tem sinal de cochonilha, mas a gente vai fazer isso com o Ophiopogon preto e com o Variegatum também. Como eu comentei para vocês, eu estou sem substrato, então o que eu consegui fazer, olha, foi esse vaso cuia e esse pote 15 aqui. Então eu vou dividir as mudas nesses vasos, não vou fazer separado, não vou fazer como eu gostaria de fazer, provisoriamente eles vão ficar nesses vasos aqui. A gente inclusive vai misturar o pretinho com o branco, a gente vai ver o que a gente consegue aqui, ó. Só para garantir que essas plantas passem o inverno com um substrato bom, com bastante umidade, protegidos aí de qualquer acidente que venha ocorrer no jardim, como eu já expliquei para vocês. Então bora plantar. Olha só, esse vaso vai ficar com pretinho e a gente vai monitorar de perto para que ele fique salvo das cochonilhas. Eu já expliquei isso para vocês, mas é sempre bom reforçar, porque essa planta está chegando no mercado, as pessoas se encantam porque é uma planta muito bonita. Ela não é tão fácil de cultivar quanto outros Ophiopogons e elas têm uma sensibilidade maior, o que faz com que elas se tornem suscetíveis às cochonilhas. Eu sei que eu já falei isso outras vezes,
mas estou reforçando nesse vídeo. Então, olha, se você começar a reparar que ela está com cochonilha, use aí algum inseticida de contato logo no início dessa infecção, porque se essa planta ficar muito afetada por cochonilhas, você vai acabar perdendo. E como eu também já disse aqui para vocês, ela é uma planta que ainda está com um valor muito alto, né? Eu não lembro exatamente quanto que a gente paga numa bandejinha desse Ophiopogum, mas não é barato não. Então fica de olho se você adquirir o seu. É uma dica interessante que você mantenha, se você pretende usá-los no jardim, e tem a possibilidade de manter alguns em vasos, para que você não perca essa planta. Não cometa o mesmo erro que eu, né? Eu deveria ter feito isso antes, estou fazendo isso agora, e aí conforme ele for se desenvolvendo, a gente vai tirando mudinhas e passando para o jardim, mantendo sempre um vaso de matriz. A mesma coisa a gente vai fazer com o nosso Ophiopogum variegato, olha, que é uma planta muito bonita e faz um efeito muito interessante no jardim também. Olha só que efeito bonito, a gente acabou de plantar, mas esse Ophiopogum é muito especial também. Quando eu vi essa planta, eu me encantei por ela, embora eu realmente não goste de plantas variegatas, mas essa aqui é muito especial. Então a gente vai cuidar muito bem delas. Outra planta que eu tenho aqui, que estava precisando de um replante urgente, é esse Dendrobium aqui, olha. Esse aqui é um Denphal miniatura. É uma plantinha muito bonita, embora seja um Denphal, que é uma orquídea super comum, né? Ele tem um potencial estético muito interessante, mas olha como ele já tá feinho, olha só. Ele tava ali na nossa varanda, e agora é uma época, né? Inverno é uma época que os Dendrobiums começam a caducar as folhas mesmo, tá? Começa a perder as folhas vão amarelando e caindo. Então é normal. Mas como essa planta está no mesmo substrato desde quando nós compramos, tá num vasinho de plástico que não é dos mais bonitos, aí o pessoal sabe que eu não gosto muito de vaso marrom, eu reservei esse vasinho de cerâmica aqui, olha, super bonito, mostra os detalhes aqui pro pessoal, olha. Super bonito esse vasinho aqui, especialmente para ele, eu acho que vai ficar bem bonito. E aqui, olha, nós temos um substrato muito especial também, próprio para orquídeas, né, com madeira carbonizada. Esse substrato aqui foi do pessoal do Mundo NPK, olha. Esse aqui foi o que eu confisquei daquele nosso sorteio, hein? Então eu estava aguardando por um momento muito especial, nada melhor do que agora com essa orquidinha aqui. Quando ela tiver de flor, eu espero que esse ano ela vá ficar bem bonita, eu posto para vocês verem que coisa linda que é esse Dendrobiumzinho aqui. Olha aí, simples, já vai mudar a vida dessa planta. E agora a gente vai fazer uma etapa aqui importante, que é um reforço de adubação, né? A gente acabou de transferir essas plantas para um substrato novo, o que por si só já é uma melhoria, né? Já é um implemento para essas plantas, mas a gente vai ter que renovar também aqui, olha, a adubação, né? E para isso eu trouxe aqui dois produtos que eu vou mostrar para vocês. A gente já tem falado deles, olha, um deles é o Roots Enraizador. No vídeo anterior eu mostrei para vocês o Roots Foliar, que é um adubo com oligoelementos, né, micronutrientes, que é bem interessante. E esse aqui é um adubo, não é hormônio, tá, gente? Não é hormônio de enraizamento, é um adubo mesmo, específico para o enraizamento, para potencializar
o enraizamento das suas plantas. Eu ainda estou testando, mas eu já estou gostando do resultado. Então a gente vai fazer aqui uma medida do Roots para a gente aplicar nessas plantas que a gente acabou de replantar. Então olha só, peraí que a gente vai pegar a medida. Deixa eu mostrar para vocês aqui na embalagem, ó. A indicação para plantas ornamentais é de 5 a 14 ml por litro de água quinzenalmente, tá? Então é claro que a gente não vai fazer 14 ml, a gente pode ficar aí entre 5 e 10, já é uma medida segura para a gente usar. Eu sempre indico usar um pouco menos da indicação do fabricante e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Para isso, deixa eu ver aqui, ó, eu trouxe um copinho medidor que eu já mostrei para vocês em algum vídeo que a gente fez, acredito que tenha sido uma live, a importância de você ter alguns medidores diferentes porque vários tipos de adubo vão exigir quantidades diferentes, né? E às vezes você vai fazer uma quantidade maior de adubo, você vai precisar de um medidor maior. Aqui, como a gente vai fazer a medida de uma bomba dessa daqui da Guarani, ó, a gente faz com 10 ml, já é o suficiente. Aqui nessa bomba tem um pouco mais de 1 litro, então a gente está diluindo bastante essa medida para não ter risco de sobrecarregar a planta, já que a gente faz adubação semanalmente, tá? Então, ó, vamos pegar a medida aqui. 10 ml. Pronto, foi um pouquinho a mais, mas não tem problema, porque como eu disse para vocês, aqui tem um pouco mais de 1 litro, tá? Eu acredito que seja 1,5 litro. Ó, a bomba já tá cheia d'água. O adubo é bem viscoso, ó. E agora a gente vai misturar aqui na bomba e aplicar. No vídeo passado eu mostrei para vocês o adubo foliar. Nesse aqui a gente está usando juntos o enraizador e você, claro, vai acompanhar o progresso desses adubos, já que a gente está em fase de testes. Você vai acompanhar o progresso dessas plantas junto comigo. Então, ó, fica de olho nos nossos vlogs, me cobra para ver o resultado, me pergunta aí nos comentários, porque senão eu esqueço também, é muita coisa, tá, gente? E quem quiser adquirir o Roots para testar junto comigo, tem link aqui na descrição do vídeo. Tem QR Code aí na tela que você pode baixar aí usando a câmera do seu celular. Você já vai ser encaminhado para o site. E quem é inscrito aqui no Habitat Brasileiro, quem acompanha os nossos vídeos, tem 15% de desconto. Então não deixa de aproveitar e vamos juntos nessa jornada aqui com o Roots. E um outro adubo que eu também sempre mostro para vocês, porque eu sempre uso e gosto muito, é o Forticote. Quem acompanha os nossos vídeos já conhece. E para adquirir, olha, tem parceria aqui com a Plantei também. Tem o QR Code, você comprando por esse link já ganha 10%. Tem link na descrição do vídeo, não deixa de aproveitar. Tem esse adubo e tem várias outras coisas. Mais tarde eu vou mostrar para vocês também aqui um outro produto que a gente vai começar a testar hoje, que veio lá da Plantei. E o Forticote, ele é interessante porque ele tem a liberação lenta. Sempre falo isso com vocês também. Não tem problema, a gente acabou de fazer uma adubação com adubo foliar, né? Que é esse enraizador. Não tem problema você usar os dois no mesmo dia, porque o enraizador vai ter uma ação
imediata, ele vai começar a agir agora. O liberação lenta, ele vai agindo ao longo do tempo com as regas. Então, um adubo não vai interferir no outro a ponto de prejudicar a sua planta. Então, olha só, é simplesmente fazer a aplicação aqui, ó, na superfície do vaso. Esse adubo aqui não tem tanto perigo de você sobrecarregar sua planta, então não precisa ficar com medo aí da dosagem. Claro que você vai seguir a dosagem indicada pelo fabricante, se possível um pouco menos, né? Porque o nosso intuito aqui é fazer uma adubação mais leve e com a periodicidade maior. Mas ó, é só aplicar na superfície do vaso e ficar tranquilo, porque durante mais ou menos uns 3 a 4 meses você vai ter a liberação de adubo aqui, ó, à medida com que a planta vai sendo regada. Então é uma adubação de qualidade por um tempo prolongado, que não vai interferir, volto a dizer, não vai interferir com a sua adubação semanal. Então não precisa ter medo. Adubo Forte-Kote tem no link da Plantei, tem no nosso link da Amazon, então você entra lá, vê onde está mais barato e adquira já o seu, viu? Esse adubo é muito bom, não pode faltar. E aqui eu trouxe algumas mudas para a gente repor, principalmente aqui, olha só, na nossa bacia de gazâneas, a onda de calor fez estrago, gente, olha só. Essa bacia era cheia de mudas e agora, ó, ficou faltando muito espaço porque algumas não resistiram e acabaram morrendo. Então, olha, eu trouxe uma seleção aqui de várias cores de gazânia. A gente gosta bem colorido mesmo, para ajudar a atrair as abelhas. As gazânias eu já mostrei para vocês em um vídeo antigo aqui do nosso canal. Vou deixar o link aqui, o card rodando aqui em cima, para você assistir depois, porque é um vídeo bem bacana que a gente fez sobre jardins para atrair abelhas. E a gazânia é uma planta bem indicada, embora ela não seja uma planta brasileira, né? Ela tem um potencial muito grande para atrair abelhas. Então, como essas morreram e a onda de calor já passou, a gente vai repor aqui nessa bacia para ficar bem bonito. Agora que a gente já plantou as nossas gazânias aqui no vaso, eu vou fazer uma cobertura com a casca de arroz carbonizada para a gente ir renovando também esse substrato com o tempo. Porque olha só, mostra para o pessoal no detalhe essa gazânia que está mais velha, ó. Ela vai subindo, tá vendo? Vai faltando substrato para elas e elas começam a ficar mais enfraquecidas. Então, de tempos em tempos, é necessário fazer uma cobertura aqui. Pode ser com um substrato, pode ser com compostagem, o que você preferir, para ir dando um suporte para essas gazânias, para que elas continuem crescendo bonitas, porque se faltar esse substrato aqui, ó, elas começam a ficar enfraquecidas, vão secar mais rápido, né? Então aqui agora a gente tem um sustento para as raízes delas, ó. Esse vaso aqui é um vaso que o ano passado estava bem bonito,
com as nossas petúnias. Esse ano eu perdi um pouco o timing das petúnias, mas eu vou colocar aí no vídeo algumas imagens para vocês verem o que estava lindo esse vaso o ano passado. Essas petúnias são petúnias anuais, né, aqui na minha região. Elas não sobrevivem o ano todo, então todo ano a gente precisa colher sementes delas e replantar lá por volta de abril, maio, para que elas floresçam bonitas aí até o inverno do ano que vem. O que acontece foi que eu perdi um pouco desse timing. Acabei semeando essas petúnias um pouco atrasado esse ano e uma delas nasceu, olha só, que foi uma mudinha que eu transferi para cá, mas a gente viajou num final de semana e ela ficou sem rega. Ela acabou murchando. Eu acredito que ela vá sobreviver. Eu acredito que essa planta vai se recuperar e eu vou manter ela aqui nesse vaso. E eu vou usar um recurso super interessante aqui, que o pessoal da Plantei me enviou, que é esse gotejador para garrafa PET, para evitar que isso aconteça. Então todas as vezes que eu precisar me ausentar, esse vaso vai ter um suprimento de água por pelo menos uma semana com esse gotejador aqui. Mas além da petúnia, que está bem feia ainda, né? Espero que ela se recupere. Eu já semeei as petúnias desse ano aqui também, inclusive. Eu comprei essa Dipladenia, ó, que é super bonita. Mostra para o pessoal no detalhe a coloração da flor dessa Dipladenia. Olha só que especial. É um amarelo manteiga, olha, com o centro da flor num amarelo bem vivo. Eu nunca tinha visto essa coloração. E para quem não sabe, as Dipladenias ocorrem no Brasil também, né? Essas Dipladenias que a gente encontra no mercado, eu acredito que sejam híbridos, cultivares, né? Mas as Dipladenias ocorrem na natureza também. Eu já tive a oportunidade de ver algumas Dipladenias lá na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. Super bonitas, inclusive elas crescem junto com as bromélias, dão um aspecto super legal. E a gente vai plantar essa Dipladenia aqui nesse vaso, porque ela não vai competir com as petúnias, porque ela tem um crescimento vertical. A gente vai fazer uma espécie de suporte para essa planta, para que ela cresça aqui nesse murinho e fique bem bonita. Então a gente vai plantar essa Dipladenia aqui hoje e eu já vou estrear o nosso gotejador. Nossa, carqueia petúnia. É um bicho, ó, que andou comendo ela, ó. Tá vendo, ó? Ela sofreu um ataque de alguma lagarta. Eu achei que ela tinha ficado desidratada, ó. Mas não foi isso não. Vamos partir e vamos esperar para ver se ela brota. Agora nós vamos testar aqui, olha, o gotejador da Plantei com a garrafa PET. É bem simples, ó, a instalação. Basta você enroscar aqui na própria garrafa e instalar onde você quiser que o seu gotejador funcione. Mostra aqui para o pessoal no detalhe, ó, no bico aqui, ó. Aqui tem uma regulagem. E você vai abrir para mais gotejamento, ou você vai fechar para ter um gotejamento mais espaçado, olha aí. Super legal, hein? Vamos fechar um pouquinho mais, porque a gente quer que esse gotejamento seja bem lento, ó. A gente acabou de regar a planta, então a gente não precisa que o gotejamento seja muito intenso, não. A gente vai acompanhar também o progresso dessa Dipladenia. Eu adoro essa planta. E esse vaso, olha, é um vaso que eu tenho um carinho muito grande por ele. E além da Dipladenia, vamos torcer para as nossas petúnias ficarem tão bonitas esse ano quanto elas tiveram no ano passado também. É também no inverno, a época do ano de nós plantarmos os amores perfeitos, olha. O pessoal que já acompanha o canal há mais tempo viu que o ano passado eu me encantei pelos amores perfeitos
e eu acabei colocando nesses vasos que a gente tem aqui na varanda. Olha só, mostra para o pessoal os vasos. A gente tem vários tipos de plantas que oferecem flores, né? Principalmente para as abelhas. E aqui, olha, nesse vaso em específico, o ano passado tinha muito amor perfeito. Eles ficaram super bonitos. E esse ano eu vou replantar amor perfeito. A gente vai começar devagar, porque nós achamos poucas mudas. E somente esse amor perfeito aqui estava com flor, ó. A maioria dos outros a gente nem viu flor. Esse daqui eu achei super interessante, porque olha o tamanho dessa planta. É muito pequena. Eu não sei se ela não cresceu ainda ou se ela é de fato um amor perfeito miniatura, né? Bem pequenininho. Olha só, aqui ele já até deu flores. Mas eu não faço ideia de como são essas flores, eu ainda não vi. E como eu disse para vocês, vamos começar de leve esse ano. Eu vou tirar essas margaridas aqui, olha. Essas são margaridas do Cabo. São aquelas margaridas roxas, super bonitas, mas que agora, olha, já estão crescendo muito, estão feias. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas plantas daqui, vou levar lá para o nosso canteiro. Aquele canteiro de iresines, né? Aquele canteiro do ano passado, que a gente tinha várias margaridas lá. Ele vai ser revitalizado esse ano, então eu vou levar essas margaridas para lá e eu vou abrir espaço nesse vaso e nesse outro vaso que a gente tem aqui para os nossos amores perfeitos. Eu acho melhor a gente começar por esse daqui. Eu vou tirar as mudas assim mesmo, tá, gente? E vamos tentar salvar essas margaridas aqui lá no nosso outro canteiro. Olha, essa aqui já até secou. Essa aqui não rende mais não. Anterior eu mostrei para vocês as nossas velósias, como elas estavam desidratadas, né, pela seca do inverno. E olha aqui, eu mostrei para vocês, tô deixando o vídeo aí para vocês verem como elas estavam. As velósias, elas ficam com as folhas parecendo que estão secas, a planta fica parecendo que está morta. Quando eu mostrei para vocês no vídeo anterior, elas estavam começando a se reidratar. Elas estavam amareladas e um pouco murchas na ponta. E aqui, olha, elas estão completamente recuperadas, porque a gente agou depois de um bom tempo, que elas estavam secas, né? E agora elas estão verdinhas novamente, olha só. Todas elas, pessoal, ó, só as pontas que continuam um pouco secas ainda, mas elas também vão se recuperar, tá? Agora chegou a hora de nós limparmos as folhas velhas das samambaias que habitam aqui a estipe do nosso dendê, junto com orquídeas, bromélias e outras plantas epífitas. Acontece que com a chegada do inverno, os dias são mais curtos, o período de luminosidade é menor e essas plantas vão precisar dessa aeração, vão precisar de mais luminosidade. Como as folhas das samambaias agora começam a caducar mesmo, a gente simplesmente vai adiantar esse processo para que as nossas outras plantas respirem aliviadas. Então bora lá!
aqui, olha. Olha esse rizoma, que saúde. Como eles se adaptam super bem aqui na estipe. Tem um outro morador ilustre aqui, olha, que é o nosso Cryptanthus lacerda menescal, olha aí. Se adaptou super bem aqui também. E vamos acompanhando essas plantas. Tem epícia, tem tudo enquanto há na estipe desse dendê. E esse aqui foi o resultado, olha, muita folha já tinha caído, já estava completamente seca, mas ainda tinha muita folha que ainda ia começar a caducar, olha, essa daqui estava até nova, ó. As nossas epícias também vão começar a perder as folhas, e aí os rizomas delas, né, no caso das epícias eu acho que são rizomas também, eles vão continuar aqui sem as folhas. E aí quando o verão voltar, né, a primavera e o verão voltar, elas voltam também a emitir folha, flor e vão ficando cada ano mais bonitas. Isso acontece com a maioria das plantas aqui na nossa região, porque elas acabam tendo um comportamento anual, em virtude disso, em virtude do inverno ser muito seco e muito frio. Tem mais trabalho aqui, vamos limpar as folhas aqui da nossa Bismarck, olha só, tem bastante folha aqui que ainda está sombreando bastante o nosso jardim. Então eu vou aliviar um pouco dessas folhas e a gente encerra o nosso vídeo. Olha só o tamanho dessas folhas. A gente acha que não, porque olhando de longe a gente não faz ideia. Mas olha só, isso aqui faz muita sombra no jardim. A gente tirou o quê? Umas 5 ou 6 folhas e a gente já abriu muita luminosidade ali para os nossos canteiros. Deixa eu mostrar para você. Essa área toda aqui, olha, estava recebendo muita sombra, principalmente essa parte do canteiro aqui. E agora com a nossa limpeza, olha só, ela vai receber muito mais luminosidade. A palmeira não fica muito bonita, eu sei, tá, gente? Não fica tão bonita porque a gente tira bastante folha, né? Mas logo ela se recupera, logo essas folhas novas crescem, né? E ela vai recuperar aí a beleza, o viço. E a gente faz isso enquanto ela está nesse porte ainda muito próximo ao chão, né? Para justamente abrir mais luminosidade. Quando ela crescer e ficar mais alta, como o dendê já começa a ficar, a luz começa a penetrar aqui na parte baixa, então a gente não vai ter mais tanto problema com sombra, tá? Então essa poda que é um pouco agressiva, né, que tira bastante folha, ela só é necessária enquanto a palmeira ainda está nesse porte menor e que ela faz muita sombra no jardim. Essa foi mais uma atualização aqui do nosso canal. Quero convidar você aí a seguir a nossa playlist de vlogs. Temos alguns vlogs antigos, mas agora a gente começa uma nova temporada onde você vai poder acompanhar o progresso das nossas plantas, do nosso jardim e principalmente você vai ter a chance de comprovar a eficácia das nossas técnicas, dos produtos que eu venho testando. Essa é a maneira mais justa e honesta de você tirar suas próprias conclusões. No mais, muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre e a gente se vê no nosso próximo vídeo.